O tutorial de como baixar hoje um jogo de carro baixado muito foda, brasileiro, já está no Store. É só você botar esse nome aqui, ó, como eu já botei aqui, ó, Rastro Drift Brasil. Daí o meu já tá baixado, daí você vem aqui, ó, entra no jogo, se quiser, se não quiser não abaixa, se não quiser. Tá em atualização o jogo ainda, mas eu vou mostrar todas as atualizações pra vocês quando sair. É muito massa, muito massa, muito massa. Ó, tem vários carros como Fiat Uno, Saveiro, Fiat Palio. O Palio não tem som, só Saveiro e o Voyage e o Fiat Uno. E vou mostrar pra vocês aqui, tem que esperar. Essa tela pode demorar até 3 minutos. Tem que aguardar até 3 minutos. Então vamos lá. Eu acho que eu vou pausar o vídeo e a hora que vir aqui eu mostro pra vocês. Tá gravando? Tá. Já tô aqui com o carro do... Tem várias músicas, ó. Me deu onda. Agora eu corto e boto o grave embaixo. É Kevin Jorginho novamente. Ó. Daí agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que abre, ó. Abre o porta-mala, abre tudo, ó. E tem um quebra-mola na frente. Ó. Se ele encara um quebra-mola, se tu for passar, ó. Tu não passa, tu tem que aumentar aqui, ó. Daí tu passa. Senão tu não passa. Ó, daí tu faz assim, ó. Rebaixou, não passa. Encalhou, ó. Ó. Fez assim, ó, passou, ó. Câmera dele de dentro. Tem atualização da cidade pra lá, só que eu não vou muito pra lá porque é muito bugado ainda. E tem essa casinha aqui, ó. Que acho que é minha, mas não é minha. Tem a ré, tem todo tipo de coisa. Então a gente vai. A gente vai vir aqui. A gente vai vir aqui. Eu já vim aí pra mostrar pra vocês o resto. Ah. Bom, voltei aqui, galera. Fui ali comer ali. E agora vamos jogar aqui, mostrar pra vocês a atualização do jogo. E vamos trocar de carro aqui agora. Jogar. Opa, tirar esse negócio aqui. Fica incomodando. Taveiro, Cross. Agora vou esperar 3 minutos aqui, mas eu não vou pausar essa vez. Porque vai demorar muito o vídeo. Ó, a Saveiro Cross abre a traseira. Ó, é a mesma coisa. Tudo a mesma música, só que tem atualização. Mas se eu for passar reto, não pega. O Uno já fica trancado. Fiat Uno. Mas lá vai nós. Ó, dieselinho ainda, ó. Só mostrar ela por dentro mesmo. Ela é bugada, ó, no vídeo que dão. Volante fazer. Agora vamos lá. Vamos escolher o Fiat Palio. Fiat Palio. Eu não sei, tem atualização, mas não sei se o Fiat Palio vão botar som ou alguma coisa. Ó, não tem som, ó. E ele por dentro, ó, não vira coisa, é bugado. Ó, então aqui o Voyage. Já deixa o like aí, ó, no canal aí. Ó, o Voyage é esse aqui, galera. Ó. Vamos abrir o porta-mala dele. Eu não sei se a porta não abre, não. A porta dele é trancada. Ó, tá um topzinho, ó. Tem um somzinho pequeno, mas fazer o quê? Deixou o wine ali, mas não deu nem. Não, deu 2 pila. 2 pila, velho.
Já deixa o like aí. A mais do qual foi 10 pila. Então galera, eu quero mostrar o canal aqui pra você se inscrever, ó. Peraí, deixa eu sair do jogo aqui. Vamos... Aqui é meu canal. O grupo, meu canal aqui, ó. Aí a novela acabou hoje. Quero ver novela depois. Daí... Uhum. Você vem aqui. Procura grau de bike. Passa aqui nesse canal aqui, ó. Nesse canal aqui, ó. Passa. Um amigo, deixa eu carregar aqui, ó. Passa nesse canal aqui, ó. Empinando na frente da frente, ó. Você aperta aqui, ó. Só uma pedra do canal, como vocês estão tudo tranquilos, então já vai deixando seu like aí, demorou pra sem enrolação, que eu sei que vocês querem ver esse vídeo, não quer ver? Daí aperta no sininho aqui e comenta aqui, ó. Aqui, ó. Comenta aqui, ó. Pra não ser chato, pra o vídeo não ficar tão grande. Eu vou encerrar o vídeo aqui, mas já deixa o like aí, então. E é nóis, e passa aqui, ó, nesse aqui também, ó, nesse aqui, ó. Nesse aqui, ó. Esse, ó, no meu. E... Peraí, deixa eu carregar aqui. Vamos ver se vai carregar, vamos ver se carrega. Vamos ver se vai carregar, vamos ver se vai carregar. É só botar grau de bike que vai aparecer o canal dele. E se inscrever aqui no meu que vai aparecer um negócio aqui. E se inscreva aí e deixa o like aí também. Então é nóis, fui.